Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá! Começa agora mais um episódio especial Mães Atípicas, que faz parte da nossa terceira edição da revista TPM no ar. Hoje, nesse episódio, nós vamos trazer aqui duas profissionais, duas professoras do Senac Taubaté para compartilhar com a gente o projeto Trampolim, que é um projeto de capacitação profissional para jovens e adolescentes que querem iniciar a sua jornada profissional. Claro, trazendo aí muito conteúdo rico que capacite eles a ficarem preparados para o mercado de trabalho ou, independente do mercado de trabalho, capacitados para que eles sejam mais autônomos. Mas, antes de começar o nosso bate-papo, já quero pedir para você já segue o nosso canal? Então segue, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha, que é muito importante aqui para o nosso trabalho. E é importante também você levar esse conhecimento para outras pessoas, principalmente para outras mães, as mães atípicas que você conhece. Compartilhe essa informação que vale ouro para elas. E lembrando que todo esse conteúdo também está na nossa revista. Você pode acessar o site www.tpmnoar.com.br. Lá você vai ter a versão digital da nossa revista. Ou se você for aqui da nossa região do Vale do Paraíba, você pode procurar a revista porque ela tem distribuição gratuita. Manda um direct pra gente que eu entrego pra você, tá bom? Agora sim, vamos apresentar as nossas convidadas de hoje. Eu tô muito ansiosa pro nosso bate-papo. Quando eu soube do projeto, eu fiquei muito feliz. Veio muito de encontro com todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. E agora eu vou conversar com ela. Vamos apresentar a professora Andréia César Consoli de Almeida. Ela é formada em Análise de Desenvolvimento de Sistemas, graduanda em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e especialização em Transformação Digital e Inovação. Professora há mais de 15 anos, a trajetória dela deu início no Japão, quando ela morou lá por 5 anos. Ela atua também com jovens aprendizes, facilitando a sua integração no ambiente de trabalho. Navegadora nos mares do metaverso e entusiasta da fusão entre inteligência artificial e a evolução do mundo no trabalho, construindo pontes entre a realidade física e virtual. Explora os limites da inteligência artificial para desbloquear soluções inovadoras. E também, junto com a gente, estamos recebendo a professora Edilamar Cristina Gouveia. Ela atuou na área comercial no começo da sua trajetória, enquanto fazia faculdade. Formada em pedagogia com extensão em gestão escolar, graduanda em neurociência, ela possui mais de 15 anos de experiência no Senac Taubaté, também atuando com jovens no curso de aprendizagem, e nos últimos 6 anos, ela vem integrando o Programa de Educação para o Trabalho, para jovens com deficiência intelectual, o Projeto Trampolim. A expertise é que ela inclui no desenvolvimento de processos de adaptação para possibilitar a inclusão dos alunos ao mercado de trabalho. Sejam bem-vindas, professora Andréia e professora Edilamar, ao microfone do TPM. Obrigada. Obrigada. Vai ser uma delícia, o prazer é meu. Primeiro de tudo, quero que vocês contem um pouquinho hoje, na visão de vocês, como está o cenário da inclusão das pessoas com deficiência, não apenas no mercado de trabalho, mas na sociedade. Vou começar com a professora Andréia e depois a gente vai a professora Edilamar. Sim. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É muito importante falar da inclusão. Quanto mais informação, mais inclusão. Sim. E eu acho ainda que, infelizmente, a gente está andando em passos lentos. Toda essa parte de inovação, toda a parte tecnológica, ela ajuda para que isso ecoe para muitos outros lugares, tá? Porque a inclusão, a gente entende que não é favor, é um processo, é um compromisso de melhora para o mundo, Sim. né? A gente vê que ainda temos algumas barreiras do capacitismo e a gente trabalha fortemente nisso. Eu costumo dizer que eu sou uma capacitista em desconstrução. A gente precisa ter a mudança de olhar. O mercado de trabalho, ele está aquecido porque tem leis que amparam esses jovens. Mas ainda assim, a gente falta capacitação das empresas, de muitas delas, né? Para entender as habilidades. O que esse jovem pode agregar no mundo do trabalho, dentro da equipe. Porque a gente quer que esse jovem realmente se aproprie
do que ele vai fazer. Sim. E não seja algo para cumprir cotas. Essa é uma luta constante que eu e a Edilamar conversamos durante as nossas aulas, capacitações. A gente precisa entender que somos todos diferentes. Então, não é porque tem uma especificidade que genética não é destino, né? Então, a gente precisa trabalhar e potencializar esse jovem na sua habilidade. Só que ele sai para um mercado onde muitas vezes não está pronto para recebê-lo. A gente tem empresas aqui no Vale, a gente sabe que tem muitas empresas ainda que admite esse jovem, mas às vezes não sabe como articular ele dentro da empresa. Não só no posto de trabalho, mas também com a equipe. Então, a gente precisa de mais fala, de mais rodas de conversa, capacitações, para a gente ocupar um lugar maior nesse espaço de trabalho. Quanto aqui às nossas possibilidades, aqui nós temos muitas parcerias. A gente já tem case de sucesso, a gente já tem nossos alunos no mercado de trabalho. Só que a gente quer cada vez mais ampliar esse espaço. Exato. Essa é a missão, né? Essa é a Vamos missão. ampliar. Professora Edilamar. Então, completando tudo isso que a minha colega de trabalho, né, colocou, eu acho que ainda tem muita lacuna para acontecer, né? Aí, não só no mercado de trabalho, mas a possibilidade é uma palavra que a gente usa muito e que falta bastante, né? Por conta do capacitismo mesmo. Sim. Então, o que acontece? O que eu entendo, né? Que falta essa lacuna, porque as pessoas são capacitistas. E elas entendem que, de repente, esse jovem ainda não consegue atuar no mercado de trabalho. Ou não consegue atuar de várias formas aí, contemplando aí o seu lugar ao sol. Eu acho que essa chance, ela precisa ser dada. As pessoas precisam conhecer a inclusão, ter esse olhar mais direcionado para entender que o capacitismo tem que ser deixado de lado e a gente tem que abrir a nossa mente para entender, olhar para esse jovem, olhar para essa pessoa que está lá, né, junto a ele, que muitas vezes está lá na possibilidade, ele precisa olhar, ter um olhar diferente para dar essa oportunidade que ele consiga aí atuar no mercado de trabalho. E, infelizmente, essa visão é uma visão muito cultural, né? Se a gente perceber, comparado, por exemplo, com outros países. Eu não preciso nem dizer por ser países desenvolvidos, mas é pela questão cultural mesmo, de quanto, infelizmente, a gente fala, né? Estamos em constante desconstrução. Porque fomos treinados dessa maneira. Olhar com muito cuidado, com muito zelo. Ai, não pode. Ai, vamos deixar ele, né? Para tentar poupá-lo, protegê-lo, exatamente. Então, esse trabalho, esse desenvolvimento que está acontecendo, que a gente espera que seja um futuro próximo, que isso já não seja mais questionado, né? Que a gente não consiga mais nem precisar enumerar. Que já faça parte da rotina de todos, desde a primeira infância, né? E principalmente depois na fase adulta. Sobre o projeto Trampolim, vamos falar sobre. Ele é para jovens a partir de 16 anos, correto? Sim. E como o jovem, a mãe, né, consegue o acesso a esse curso? Tá. Bom, o jovem tem que ter, então, a partir de 16 anos. A porta de entrada é a deficiência intelectual. Temos também deficiência física, mas a porta de entrada é a intelectual. Porque esse projeto, na verdade, ele começou com uma parceria da PAI com o Senac em Bebedouro em 2009. Então, a gente tem aí uma grande trajetória, mas foi um protótipo, porque já se entendia que o jovem precisava de um trampolim para o mercado de trabalho e para a sociedade, para criar a sua autonomia. As instituições são boas, tem N tipo de situações, porém vive-se com as mesmas, né, categorias, com os mesmos diagnósticos. E quando a gente tem uma equipe múltipla, diversa, a gente aprende um com o outro. Então, precisa, como porta de entrada, estar vinculado ou não a uma instituição, procurar o Senac. Aqui em Taubaté a gente já está na 6ª turma, então nós começamos em 2018, ele tinha uma configuração de 550 horas, o que dava mais de um ano. Ele passou por reformulações e hoje nós estamos com 320 horas de curso, dividido por unidades curriculares. Então esse jovem precisa ir até o atendimento do Senac. Geralmente a gente divide entre começar fevereiro, março, para a gente completar uma carga horária anual, ainda tendo as férias no meio do ano, em julho. Porque às vezes esse jovem, esse aluno, está fazendo, junto com uma outra instituição, né, um outro curso. Então,
Feito isso, a gente precisa efetuar a matrícula, a gente já está com listas de espera, então é bacana que procurem antes com antecedência e se organize também. Porque às vezes o aluno, o jovem, está estudando à tarde e tem a possibilidade dele mudar de horário. Porque aqui nós atuamos da 1h30 às 5h30. É um horário bom, e então a parte da tarde. O que às vezes está de frente com o horário que ele já tem alguma atividade, né? Então a gente roda aqui no Senac Taubaté 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, da 1h30 às 5h30. O aluno precisa ter uma autonomia para chegar até a unidade, né? Então isso é importante dizer. E a gente também não distribui o lanche, então precisa levar algo para alimentação na hora do lanche. Sim. E uma autonomia de ir até um toalete, de ir e vir. Tudo mais, a gente trabalha em equipe, trabalha através de projeto, mas a sua pergunta, então, precisa ter esse olhar, ir até o Senac ou ligar, né, para o atendimento do Senac, e já pode sim deixar o nome na lista, porque a gente está agora com bastante amplitude, a gente tem bastante parceria de outras instituições, então o programa tomou um espaço muito bacana, que é o que a gente esperava desde 2018 para cá. Excelente. Professora, conta pra gente como é a jornada desse jovem e como é a transformação que vocês conseguem proporcionar para eles. Bom, a chegada desse jovem lá no Senac, assim, surpreende a gente também. Ele chega com um pouco de receio, as famílias chegam, assim, um pouco receosas em relação ao que vai acontecer. Mas a transformação, ela acaba sendo muito natural, porque a gente proporciona a ele o conhecimento de várias áreas, porque o Senac tem várias áreas do conhecimento. Então, ele consegue aí contemplar, permear pelo Senac, conhecer as áreas, né, que possibilita ele também fazer parte, não depois que termina o projeto Trampolim, ele pode participar de outros cursos. Então, ele começa a ter essa visão. As famílias, a gente tem as portas abertas para que as famílias sempre estejam próximas e por ali, e verificando como esse jovem vai produzindo e como ele vai evoluindo, porque a gente trabalha bastante a autonomia, né? Trabalhamos também a autoestima. Então, ele vem aí trabalhando, a gente vem trabalhando isso com ele, por quê? Para que ele chegue no mercado de trabalho, para que ele chegue numa entrevista de emprego, ele saiba, ele se sinta confortável de chegar lá e se sinta à vontade para fazer uma entrevista, para que ele não sinta aí receio, porque a gente entende que muitos deles já passaram por situações de preconceito, não só o jovem, a família também. Então, esse lugar de acolhimento é o que a gente tenta fazer lá, e tirar tudo isso que ele carrega já com ele, essa bagagem de alguma coisa que não foi legal, e que ele possa transformar a vida dele de fato. Ele não transforma só a dele, transforma a da gente também, que participa desse projeto com tanta intensidade. Então, assim, é uma felicidade muito grande quando a gente vê o jovem caminhando, ou como a gente tem vários cases de sucesso que ligam para a gente durante o processo, falam, olha, eu estou numa entrevista de emprego, como eu faço? Eu estou um pouco nervoso. E aí a gente fala, aplica tudo aquilo que a gente aprendeu, e depois eles contam que conseguiram. E acho que essa é uma caminhada, e é uma troca aí de conhecimento, uma troca de valores, algo que só agrega, que é o que o mercado precisa entender. Sim. Que a inclusão, ela só vem para contemplar cada vez mais aí o progresso e, enfim, a fazer o sucesso acontecer. A gente precisa da inclusão para a melhora do mundo, melhora no processo geral. Falando na questão dos pais, né? Isso também é uma questão importante. Porque muitas vezes, antes do jovem sentir o desejo, né? De buscar mais conhecimento, de buscar o desejo de conseguir sua autonomia, tem a barreira dos pais, dos pais e a mãe. Porque não por conta de que ele não acredite, por medo de que o jovem se exponha, né? E aquilo acabe sendo negativo do que positivo. E como é essa primeira quebra de barreira, essa primeira objeção, quando a gente está falando da questão do receio do pai e da mãe? Sim. A gente tem um cuidado de marcar uma entrevista, uma visita no Senac, assim que essa família se demonstra já está querendo participar do programa. E a gente até convida que o jovem venha, que o aluno venha, porque é bacana que ele se sinta confortável. Essa primeira fala já causa um impacto positivo,
Porque os responsáveis pensam, poxa, que bacana, né? Então, eu falo, sim, a gente sempre diz isso. O aluno é que tem que se sentir confortável aqui conosco. E aí, a gente passa pela unidade mostrando todas as possibilidades de conhecimento e também o acolhimento que o Senac oferece. E o conhecimento com todas as outras áreas e profissionais. Na verdade, quando o trampolim termina, encerra, né, com a formatura, a gente já fica idealizando a próxima turma que vai chegar. E não é o curso não acontece só na nossa sala, ele acontece em todo o Senac. Porque a inclusão, ela acaba motivando todos os funcionários, desde a recepção até a jardinagem. Todos somos educadores lá dentro do Senac. Sim. Isso é muito importante, porque a gente não faz inclusão só segunda, quarta e sexta, não 1h30, 5h30. Ou a gente inclui ou não inclui. Então, a gente vive, respira isso. E melhora e oxigena toda a unidade. Isso já ficou muito claro, já é uma marca formativa do Senac Taubaté. Então, a gente precisa quebrar essa barreira sim, tá, Marcela? Isso acontece. Primeiro que parece que é tudo um conto de fada. Palavras que eu já ouvi muito. Está muito conto de fada, tudo isso e mais tão um pouco. perfeito, isso existe, tão perfeito, né? E aí, quando o responsável vai entendendo aquela atmosfera, ele fala, é isso. É a mudança de olhar, é a quebra de paradigma. Isso realmente é o que eu quero para o meu filho, para a minha filha, para esse aluno. Porque eu, como mãe não atípica, também tenho receio, também tenho medo, também tenho as minhas inseguranças. Onde os nossos filhos vão estar? Com quem nossos filhos vão estar, né? É a nossa premissa. É a nossa premissa. Então, nós tentamos passar o seguinte, é a oportunidade que está faltando. É só isso. Eu também tropeço, eu também escorrego. Isso é natural do ser humano. Sim. A gente precisa, certo que com cuidado, porque cada um tem a sua história, cada um já passou por várias situações e a gente entende isso perfeitamente. Tanto é que, quando a gente passa por toda a unidade, às vezes o aluno está ainda pensando se interessa ou não, porque tem outros horários, vai mudar bem a rotina, né? Mas o pai e a mãe, ou o responsável que vier, já quer fazer a matrícula em outro curso. Eu estudo aqui no Senac, então. Porque não é um cenário montado para a gente ter essa turma. É a realidade, a concretização de um sonho. Sim. E quando isso acontece na sua transparência e genuidade, a mágica acontece. Porque a transformação, ela é dos dois lados, né? Eu mesma... A minha formação não é da área de pedagogia, eu atuo na área profissional. Quando eu fui convidada para o programa, eu até levei um tempinho para cair a ficha. Mas a ferramenta assistiva, ela anda lado a lado, né? A tecnologia com a inclusão, com as ferramentas assistivas que facilita esse universo. Eu entrei por esta vertente. Quando eu estava imersa, eu me transformei. Porque o que você precisa? A princípio é bom estudar, a gente tem que se aperfeiçoar, muita coisa acontece. Mas amor e paciência é o pré-requisito. Em qualquer profissão, em qualquer lugar, em qualquer local. Isso aconteceu, a inclusão está ali. E quem dera um dia a gente não precisava mais falando tanto em inclusão, porque ela vai ser tão natural que automaticamente ela acontece. Então, a palavra serendipidade, que eu tanto gosto, são felizes descobertas ao acaso. E foi isso que aconteceu comigo. Então, foi um divisor de águas na minha vida profissional e pessoal. Não dá para ser Andréia inclusiva nas redes sociais ou o dia que eu tô atuando enquanto docente. Ou eu sou, ou eu não sou. Porque aí a mudança de olhar acontece por todos os lados, né? Então, eu sou inclusiva na minha casa, na minha família, na sociedade... Taubaté que está no mundo, é assim que a gente fala no trampolim. Sim. Porque nós somos uma das salas mais importantes do Senac. Somos nós que vamos levar esse olhar, essa mudança, para os excelentes profissionais que sairão. Sim. Para qualquer outra frente de trabalho do Senac. Então, os nossos alunos... Ali já tem um ecossistema acontecendo. Eles precisam entender o que eles têm, porque somos todos diferentes. Sim. Mas eu não tenho nada. Porque nem sempre a genética ou aquilo que é comédia, ela vem com uma característica física, né?
Pode ser oculta. E aí é que a gente tem que trabalhar. Porque se eu não sei o que eu tenho, como é que eu vou dizer para você me aceitar na empresa? O que eu vou precisar para acessar as minhas habilidades? A gente já teve muitos casos. E não dá pra gente ficar taxando, não conversou em casa ou alguém não te disse. Isso é uma construção. E aí, essa turma que tá rodando agora, a gente tem trissomia 21, N situações. Então, a gente tem características físicas ou não na deficiência intelectual. E aí, a gente tem muito questionamento. Eu não sei por que eu estou estudando nessa sala, porque essa sala é mais importante, percebe? Daqui a gente vai sair profissionais que vamos ensinar outros a inclusão. Então, é muito importante. Mas perceba, eu, por exemplo, tenho um problema grande no estômago. É visível? Não. Se eu for na sua casa, você me dá um café, eu vou tomar baldes, porque eu amo. Só que isso não vai me fazer bem, mas eu não te contei. Então, se eu não conto o que eu tenho, como você pode me ajudar? Exato. E aí, a gente quebra uma barreira enorme. Então eu tenho síndrome de... eu tenho síndrome de Down. E ok, e tá tudo bem. A gente vai trabalhando na sua característica. Aí eu entendo que eu sou diferente e que eu tenho que ser incluída e o mundo começa a mudar. E aí a gente levanta a nossa bandeira. Então é muito importante. E aí ele vai levar para casa isso, ele vai se transformando. E aí os responsáveis, os familiares vão entender o que está acontecendo, o que está transformando. Porque não é pré-requisito o aluno ser alfabetizado. A nossa inclusão é por completa. Então, a gente vai trabalhar o mesmo conteúdo de várias maneiras. Então, a minha especialidade, junto com a especialidade da pedagogia, é que vai transformar o dia a dia da aula. Mas, continuando falando das barreiras, né, dos responsáveis, um pouco da fala, nesse mundo que a princípio é muito mágico para ser real, e depois você vai se concretizando à medida que o programa vai acontecendo na vida desse aluno. Aí você vai sentindo a mudança. Eu sei o que eu tenho, eu vou potenciar as minhas habilidades, eu vou entender o que é que eu posso fazer no mundo do trabalho. E agora as pessoas já devem estar curiosas com um monte de perguntas, principalmente as mães. Mas antes eu quero falar, nos bastidores, a Andréia compartilhou que hoje estava ministrando um curso. Fala um pouquinho sobre este curso. Esse curso de hoje é um curso livre na área de tecnologia, onde o aluno precisa de uma dupla docência. O Senac tem esse cuidado. Não é deficiência intelectual, mas é visual e de mobilidade. Eu fico motivada com a alegria, porque o curso, pelo título do curso Web Design, eu preciso visualizar todo o projeto que eu estou desenvolvendo. E como é baixa visão, isso dificulta. O Senac coloca todo o processo de acessibilidade possível e adaptação dos equipamentos. Mas a energia, a força que vem é desse aluno, que transforma não só a docência, como contagia a sala. Sim. A força de vontade de construir, de fazer e de acontecer. E eu fico muito feliz, porque ali você se motiva. Você vê que eu, cheia de... Todo mundo tem problemas e a gente vai trabalhar e a vida segue. A vida real, né? Como ela é. Eu chego lá e penso, não, Andréia, bora esquecer. Vamos motivar aqui. Porque eu tentando transpor barreiras e chegar ao que ele precisa para acessar o conhecimento, e a força de vontade dele é uma motriz que impulsiona qualquer um. Então, isso, todo mundo precisa ter esse experimento para entender na prática. Sim. Porque eu não tenho mais atípicas. Ampliar o nosso leque de informação, de visão, de conhecimento e do que está acontecendo fora da nossa casinha, exato, fora do nosso espaço, né? O mundo é tão grande, a gente fala, né? O mundo é tão grande. As possibilidades, tudo que está envolto de nós e que a gente não tem ciência para que certas coisas estejam acontecendo, né? Como, por exemplo, esse projeto que até o prezado momento eu também não conhecia. Fui conhecer porque tive a oportunidade de estar lá dentro do Senac com vocês. E até eu falei, como assim? Vamos falar mais desse projeto, vamos contar mais. Mas por quê? Porque talvez não fizesse parte da minha rotina ter essa conversa com outras mães, com outros jovens.
Então, eu tive a oportunidade de me abrir. E como tudo na vida é a oportunidade de estar disposto a saber mais, a conhecer mais, a ter interesse pelo outro e pelo diferente, né? Aquilo que não tá dentro do meu raio, né? A estranheza acontece pela falta de conhecimento, né? Exato. Se eu não conheço, é estranho, não sei como acessar. É simples, você vai e pergunta, Sim. sabe? É simples assim. Isso. E momentos como esse que a gente está tendo aqui, para poder falar, para poder abrir, falar do projeto que o Senac oferece, falar desse momento, assim, possibilitar que outras mães que não conhecem o programa, né? Isso. Porque às vezes já ouviu falar, mas deixou para lá, então a gente tem esse momento aqui, né? Você, Marcela, Plantando né? a nossa Acolhendo semente. sementinha Plantando a aqui nossa junto. semente, E aí, isso que é importante, né? A gente precisa disso, Sim. para que o mercado entenda, para que as pessoas entendam o quanto é importante a gente dar oportunidade, capacitar esse jovem. Porque o que acontece também com esse jovem? O que eu entendo? Falta capacitação para ele estar para o Sim. mercado de trabalho. Né? E quando a gente abre essas portas, eles vão. E aí acaba essa coisa, será que ele consegue? Não, ele consegue. A gente tem jovens lá que vem todo feliz, olha, eu estou fazendo o 16º curso. Olha. Né? Eu consegui aqui meu certificado, e vai lá todo feliz mostrar pra gente, porque ele aproveita aquela oportunidade. Então, todo dia, eu sempre falo isso também em sala, né? Todo dia a gente aprendendo um pouquinho, né? Todos os dias, o quanto a gente consegue aí no final de uma etapa, isso é pra vida. E as pessoas precisam entender que essa oportunidade basta uma porta, uma brecha, não cumprir cota. É acolher mesmo, de verdade. Será que eu tenho pessoas preparadas para receber essa pessoa? Será que vai ter gente lá que vai entender que existe limitação, né? Não vamos florear isso. Existe a limitação, mas eu preciso estar pronto para receber. Não precisa ir muito longe, assim. Uma questão que eu sempre tenho comigo. Eu sou comunicadora. E eu não sei falar em Libras. E isso é algo que me incomoda muito. Porque no meu íntimo, eu me sinto uma comunicadora fajuta. Porque eu não posso me comunicar com todas as pessoas. Fico até emocionada. É um desafio, cara, aprender Libras. Isso É um mesmo. desafio. E aí eu fico pensando assim, quando que todas as empresas, principalmente o comércio, vai entender dessa necessidade de que deveria ter um funcionário ali capacitado para comunicar e receber e atender todas as pessoas. Falar em Libras ser uma obrigação. Exato. E aí a gente tem muitas histórias felizes, né? E tristes também. Sim. Porque a gente ouve muito relatos de que eu não sou capaz. Desde que eu me conheço por gente, foi assim na escola, tá sendo assim sempre. Então a gente desconstrói também muita coisa lá. Quando a gente tá com um grupo montado, cada sala é uma sala, cada turma foi uma história, que daria até um livro agora, né? De Lamar, de sexta turma. Então a gente tem pessoas que vêm muito já fragilizadas. Como a idade mínima é 16, a gente não tem idade máxima. Vale ressaltar isso. Sim. Então, já passamos por várias idades e várias histórias. Várias que marcam e que me emocionam também se eu começar a falar delas. Mas eu acho que vale a pena a gente resgatar umas histórias. Eu acho que, para quem tá nos acompanhando, assistindo, entender a fundo, pelo menos dar uma pincelada no quão importante, de verdade e emocionante é o trabalho que está sendo desenvolvido no trampolim. Lembra aí de rostinhos que vocês gostariam de compartilhar como forma mesmo de incentivo, para que a mãe também se sinta, eu de fato vou dar essa oportunidade pro meu filho. Bom, e também lembrando que é gratuito, né? O curso é gratuito. Isso, eu ia falar por último, depois de tudo isso. Ok, mas eu fico preocupada porque, como eu falei lá no começo, que parece uma história nossa, linda e maravilhosa, eles ficam esperando, então, poxa, eu não vou ter condições de colocar. Mas então, no final, falaremos mais sobre isso. Eu lembro de uma história do primeiro trampolim. Então, foi um desafio muito grande. Como eu disse, eu não sou pedagoga, minha área é tecnologia. Claro que é dupla docência, isso é pré-requisito para este curso. Uma tem que ser pedagoga. E quando começou a construir essa primeira turma, tem uma aluna que ficou, que infelizmente ela faleceu, Marluce. Com a minha idade. Então, hoje eu tenho 54, então na época eu tinha 48 anos. E ela, maravilhosa. Logo no começo, logo nas primeiras aulas, ela disse, olha, essa sala que é a nossa, porque se for com pessoas normais eu não quero. Ficou uma construção de fala
pesada, né? Eu falei, mas somos todos diferentes. Não, outras salas nunca me aceitaram. É a primeira vez que eu vou conseguir fazer um curso. Ela veio desde pequena em lares de adoção, nunca teve uma família. E Marluce dizia assim, eu nunca vou conseguir sair do lar com essa minha idade, ninguém mais vai me adotar. Eu já sei disso. Mas eu quero ir para o mundo do trabalho, eu quero ter meu dinheiro, eu quero comprar minhas coisas. Eu só vou sair do lar num caixão. Foi muito forte, sabe? Uma vida inteira pedindo uma oportunidade. Marluce conseguiu entrar no mundo do trabalho. Marluce trabalhou um grande tempo. E na pandemia, nós recebemos a notícia de que ela faleceu no lar, dormindo. E ela saiu como um dia falou para mim. Mas ela teve a oportunidade de ir para o mercado de trabalho. E Marluce, uma pessoa muito imponente. Eu não me esqueço. Marluce está nas minhas orações. Marluce continua comigo sempre. Marluce, nova turma, começou lá. E isso vai sendo a construção da nossa turma. Mas, assim, é muito impactante pensar que uma pessoa esperou 48 anos uma oportunidade, sabe? Então, hoje eu falo mais construída dela e ela já foi exemplo de muitas aulas nossas, porque ela merece. E ela continua fazendo parte lá, veterana do nosso comecinho. Lindo. Então, eu sabia que esse trabalho aqui, né, quando a gente ia trazer os conteúdos para as mães atípicas, ia ser emocionante, mas todas as nossas conversas, todos os relatos, nos bastidores, nas mensagens que eu já fui recebendo, eu já estava assim com a emoção à flor da pele, porque por mais que eu diga, eu entendo, eu imagino quanto é realmente desafiador, o quanto realmente cada indivíduo passa, né? Mas ainda assim, eu nunca vou ter, de fato, nenhum décimo da sensação do quanto essas pessoas, eu posso ser adultos, crianças, jovens, e as mães e os pais e os envolvidos passam diariamente. Porque não é um dia isolado, não é um episódio. São todos os dias os desafios sendo vencidos, ou não. Né? E parte para o próximo dia. E parte para a segunda fase. Professora Edlamara, quem vem à sua memória? Então, acho que eu vou trazer algo bem próximo, né? Vou trazer o nosso jovem. Hoje ele é jovem aprendiz, mas um dia ele já foi o nosso aluno do programa Trampolim. E o Wallace, ele entrou e são palavras dele, tá? Ele entrou no projeto sem acreditar muito nele, sem acreditar no seu potencial, sem acreditar que ele era capaz. E como a gente trabalha muitas emoções, trabalha o autoconhecimento, conforme ele foi aí dando andamento no curso, ele passou a acreditar. Nós trabalhamos aí fortemente a entrevista de emprego, o posicionamento e tudo mais. E o Wallace surgiu a chance dele trabalhar como jovem aprendiz. Logo que terminou, surgiu a vaga, né, de jovem aprendiz para o Senac, com deficiência. Ele falou para a gente, será que eu posso participar? Nós dissemos, é claro que você pode participar. E ele participou de todo o processo. Então, não teve assim, né, alguma coisa que impactasse. Não, ele participou de todo o processo, ele passou pela entrevista, ele passou por conversas, ele passou pela última conversa que foi com a nossa gerente, ele passou por todo o processo. E isso a alegria dele hoje transparece. Não só a alegria, mas assim, o encorajamento, aquilo que a autoconfiança dele é tanto que ele está aí em processo de fazer uma faculdade. Olha. Então, por que eu gosto de lembrar uma história que mexe muito comigo, uma história, um case de sucesso, porque o quanto aquela sementinha que a gente plantou da coragem de acreditar nele mesmo transformou a vida dele. Isso. Então, nós só plantamos a sementinha. O demais processo foi ele que fez, bastou alguém acreditar. Isso. E cadê? Eu fico pensando assim, cadê as pessoas? A gente precisa de gente que acredite. Não só eu e a Andréia, a gente vai fazer
esse processo, mas a gente acredita muito neles, muito. A gente faz todo esse processo do trampolim com muito amor. A gente acredita em cada um que está ali, sem pensar, olha, você pode sim, vamos pelo caminho. A gente entende a deficiência, sim, a gente precisa entender. Mas qual caminho eu posso tomar? Então, existe caminho, só precisa de gente aí para dar oportunidade e acreditar, que é o que a gente tenta aí fazer com esses jovens que passam com a gente aí a cada curso. Sobre as oportunidades. A gente vai ficar chorando, né? Eu olho pra vocês. Quando a gente fala em uma, a gente lembra em outra, entendeu? E só vou citar o nome, porque ela tá junto comigo, junto com a Marluce, que é a Jaqueline. Jaqueline, eu pensei que você fosse falar dela. Jaqueline, ela, se ela tivesse aqui, ela tava cantando, né? E até na barreira a gente ia ouvir. Não, a gente ia ouvir. E Jaqueline, uma menina muito cheia de vontade de viver. E ela também foi pro mercado de trabalho, da primeira turma do trampolim. Só que ela criou uma amizade muito grande. Ela fez outros cursos no Senac, ela voltava toda a época de férias da empresa. Isso acontece com muita frequência, os veteranos voltarem, quando já estão no mercado de trabalho, nas férias, para tomar um café com a gente. E para falar para a sala, que está rodando atualmente, como foi a trajetória dele conosco. E hoje ele está no mercado de trabalho. E a gente motiva e incentiva que isso aconteça. Então, Jaqueline era assim, todo março, meu aniversário é dela também. E ela é a pessoa que mais tira selfie na vida, super bem. Eu me senti, assim, realizada nas selfies dela. Inclusive, na minha timeline do Instagram, ela continua lá. Porque aonde quer que ela esteja, independente de religião, ela tá torcendo por nós. E ela partiu o ano passado. E foi complicado administrar isso, né, Dilamar? Porque ela já estava no mercado de trabalho e ela, todo mês de março, ela estava lá. E foi próximo. E a gente tirava selfie, porque é o aniversário dela. E eu ouço a voz dela e tudo mais. Hoje eu administro melhor, porque isso é força pra gente continuar. Sim. Eu digo pra eles. E no lugar dela, lá, a gente conseguiu colocar um outro jovem. E eu falei, faça o seu melhor, porque a dona dessa vaga está torcendo por você. E ela tá. Junto com a Marluce, porque elas eram amigas. Sim. Eu adoro lembrar das duas, eu adoro. Porque elas me dão força pra acreditar. Sem dúvidas. Na oportunidade e na inclusão que deve acontecer em todos os lugares. Todos os lugares. Marluce não deu tempo de dar tchau, porque ela foi na época da pandemia. Jaqueline deu. Eu fui. Estava do jeito que ela gosta, toda de cor-de-rosa. E eu saí de lá, voltei pro Senac, porque era um lugar que ela iria. Ela vai. Quando ela tá por lá para dar força pra gente. No auditório, onde quer que seja. Isso me dá força para continuar. Então, quando eu entrei no trampolim, eu fiquei, o que é que eu posso fazer para agregar na educação, no projeto? Essa era a minha preocupação. Hoje, a minha preocupação é me tirarem do trampolim. Eu não quero sair de lá. Não saio. Não sai de lá. Eu ganhei de lá. Pronto, falei. Ai, vamos respirar. Bom do podcast, gente, principalmente aqui do TPM, que não tem protocolo, aqui é realidade, né? A gente chora, foge da pauta, e é sobre isso. Porque o que a gente compartilha de verdade aqui, desde o início, como eu sempre disse, é a verdade, né? A verdade do que a gente vive, a verdade do que os profissionais trazem para compartilhar com a gente. E, infelizmente, né, a vida, ela não é um morango, como a gente fala, né? Não. Tá muito longe de ser um morango para todos nós. Então, a gente compartilha mesmo as dores, a gente compartilha o sentimento, porque estamos vivos e estamos aqui para isso. Falando sobre a oportunidade, quando a gente fala das empresas terem, de fato, a visão e não cumprir cota. Quando a gente fala desse cenário, o que de fato vem à cabeça de vocês como o ideal para que a gente faça de fato que seja justo e que seja humano? Então, na minha cabeça, logo quando a gente fala sobre isso, primeira coisa é a empresa incluir os outros funcionários em relação a quem está chegando. Então, eu preciso capacitar quem está lá, não só capacitar uma pessoa que vai receber. Não, essa pessoa ela não vai ficar grudada na outra. Ela vai circular. Tem que fazer parte da cultura da empresa, né? Tem que fazer parte. Ser rotina normal para todos, ter os diferentes, porque somos todos diferentes, como a professora Andréia.
mencionou. Somos todos diferentes. E nesse processo, quem muitas vezes recebe 2, 3 pessoas, recebe. Mas e no dia a dia? Como que a gente faz? Ele vai trabalhar em outro setor, com outras pessoas. Essas pessoas precisam entender que quem está chegando e essa pessoa que está chegando, ela precisa de acolhimento, sim. Ela precisa ali que você apoie para que ela continue e permaneça. Porque o fato de cumprir a cota me preocupa muito. Porque assim, aí me preocupa porque esse jovem entra acreditando que ele vai ficar. Só que ele não consegue permanecer. E aí quando ele sai, ele vai sair diferente de como ele entrou. Então eu preciso aí apoiar, eu preciso que outras pessoas entendam, eu preciso entender isso. Eu apoio, os meus funcionários também, as pessoas que estão aqui estão prontas para receber, né? Então eu preciso capacitar também quem está lá para entender um pouco desse processo. E basta uma pessoa da empresa se capacitar para disseminar isso, né? Sim. Eu entendo que, por exemplo, uma empresa ela não consegue colocar todos os funcionários para de repente fazer isso, mas se eu capacito 2, 3 pessoas e eu consigo disseminar a inclusão de fato como ela é para acontecer, esse jovem ele vai estar pronto para ser recebido e ele vai conseguir atuar ali no mercado de trabalho e vai ter alguém que vai entender esse lugar é melhor, porque ele é a chance dele. É como a gente quando entra, às vezes você se adapta melhor num lugar, no outro não. E isso vai acontecer naturalmente. Sim. Essa é a minha maior preocupação em relação. Professora, e quando a gente fala de capacitar uma pessoa para que coloque isso dentro de todo o grupo, de todo o time, qual é o curso que ela precisa aprender? Onde ela vai buscar essa capacitação? Então, essa capacitação, a gente tem um curso que faz esse tipo de treinamento de inclusão para o mercado de trabalho, né? A gente tem um curso em pauta, acho que está ainda aberto, para capacitar essa pessoa, capacitar essa pessoa que faz parte dessa empresa para que ela consiga levar isso, né? Tem um nome o curso? Não lembro o nome agora, para te falar. Porém, assim, a gente tem o site do Senac, as pessoas podem procurar o Senac, tem o telefone, tem o site, a gente deixa tudo direitinho para que as pessoas consigam entrar lá e como é que fala? Se informar sobre esse curso. Né? Principalmente a empresa. A empresa, isso. É o primeiro passo que ela precisa dar é procurar esse curso, não só conosco, mas eu acho que também capacitando uma pessoa, dissemina o restante. E essa é a preocupação maior que eu penso hoje, né, no mercado de trabalho, para estar pronto para recebê-los. Para poder ser uma ponte equilibrada, né? Sim. Da mesma forma que os profissionais estão querendo se qualificar, estão se preparando para, a empresa também faça a parte dela de estar preparada para receber e que isso realmente funcione. Sim. Porque senão o desequilíbrio vai continuar acontecendo. A conta não fecha, sabe? E o que a gente também precisa entender é desmistificar um pouquinho. A pauta, a leitura, né? A gente pega um monte de slogan, isso é tudo muito bonito, o discurso. Mas a gente vive na prática. Se você não tem ninguém na tua família, ou não conviveu, realmente a gente traz esse viés inconsciente. Sim. O que a gente é um capacitista em desconstrução. E tá tudo bem. A gente precisa quebrar barreiras, mudança de olhar, e chegar para a pessoa e perguntar para ela. Mas ela tem apraxia, ela não fala. Então, vamos verificar. Como podemos ter acesso, como podemos... Porque, gente, nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Você tem aqui o responsável e o jovem, o aluno, eu fico falando com a mãe. Qual o nome? Pergunta para a pessoa. Uhum. Então, nada... sem a própria pessoa. Mas ela não se comunica. Ok, então vamos ver. Gesticula, libras, braille. Aí a gente vai. Hoje em dia, o que não falta são ferramentas assistivas. Desde um celular, um computador, um tablet, software. Então, assim, informação é que mais temos. Tá. Basta aplicar. Então, o discurso é bonito. A prática precisa acontecer. Eu consigo, sim, acessar uma pessoa. Pode ter um monte de barreiras. Ok, não tem receita de bolo. Era isso que eu queria chegar. Não tem receita de bolo. Existem vários cursos presencial do Senac está lançando agora. Então, é legal procurar o atendimento. É legal entrar no site, mais informações.
A gente tem informações na internet. A gente tem muitos casos para você acessar. Abrir qualquer rede social, você vai dar mais casos tristes, infelizmente, do que talvez o que a gente queira. O sucesso. O sucesso. Mas, só para fechar, não tem receita de bolo, sabe? Se Tenha vontade de fazer. capacitar é importante. Principalmente empresas, principalmente funcionários. Mas, incluir é muito fácil. Você chega para a pessoa e pergunta o que ela precisa. Não respondeu? Dá uma folha. Não respondeu? Alguém pode me ajudar, por favor? Qual é a comunicação usada? Então, a empatia, para mim, é uma palavra linda, desde que ela seja aplicada. Eu, Andréia, não levo empatia como se colocar no lugar do outro. É complicado. Não ter visão. Eu posso até me colocar, tá? Mas eu vou ficar algumas horas para voltar a ser Andréia. É você caminhar ao lado da pessoa. É você ter essa mudança na prática. Aí, sim. Então, é vontade. Exato. Amor, paciência e vontade. Não sei, não aprendi, vamos buscar. A empresa capacita. Busca títulos, busca cursos. Mas você tem vontade? Fica a pergunta para todo mundo. Exato. Isso. E laudo, só completando um pouquinho, o laudo, ele existe. Mas, por exemplo, eu tenho 10 laudos, praticamente iguais, né? Com mesma classificação lá. Porém, as pessoas com o mesmo laudo são diferentes. Então, esse acesso, eu só vou mesmo entender no meu processo diário, na minha vontade interna de dar a mão e de entender aonde ele precisa ir. Então, quem está do lado, né, a gente todos os dias, eu tenho esse olhar para cada aluno que chega, a gente tem uma sala múltipla. Cada aluno que chega, ele chega com uma deficiência, que tinha no outro curso, mas ele é diferente. E às vezes eu preciso acessar ele diferente, preciso sentar com ele e entender aonde a gente vai ajudá-lo ali, qual caminho. A gente senta juntas, fala, nossa, acho que a gente não está acessando, né? Porque a gente não faz mágica, a gente precisa sentar e conversar. Então, a gente está falando, mas acessa todo mundo? Não, muitas vezes, a gente tem que sentar juntas e entender, falar, André, para que caminho a gente vai? O que a gente precisa fazer? Né? E a gente precisa disso. Eu posso só contar um caso que exemplifica o que a professora está dizendo? A primeira, porque eu sempre volto para a primeira turma, porque foi a nossa, sabe, a nossa descoberta, a nossa mudança de olhar, eu, da Edilamar e do Senac Taubaté, todos. E aí, a gente divide as aulas, eu sempre com a base tecnológica, que é a minha expertise, mas laudada sempre pela pedagogia. E a aula sobre bullying, em evidência. E aí, Edilamar, pode seguir, André. E aí eu preparei, base tecnológica, tudo que podia e mais um pouco. Ok, 4 horas de aula. Bora lá, e para intervalo, e continua a aula. No final, gran finale. Tá tudo bem, gente, tá tudo certo? Aí, levanta a mão. Antônio, belíssimo. Bora. A aula tá boa. Não viu o bullying? O bullying. Olhei pra Edilamar, o bullying? Falou de tudo, mas o bullying não vi. Falei, bom, então vamos lá, né? Edilamar, vamos buscar na tecnologia um bullying. Então, tira o meu slide lindo, maravilhoso, com bullying em várias histórias, põe um bullying. Vamos pôr bullying. Aí achei uns 3, 4 bullies de coffee e tal. Sim. Projetei e falei, bom, o bullying. E o que nós fazemos com o bullying? O mesmo aluno. Olha, poderíamos fazer pipoca. Falei, mas não vai sair pelo buraquinho do copo? Tampa o buraquinho. Põe o milho e faz a pipoca. Podemos fazer também cachorro quente. Põe a salsicha, sai pelo lado o vapor. E ali saiu várias histórias, ou seja, a criatividade, bingo. Não deu a aula de bullying, que seria o meu objetivo principal. Mas eu nunca teria pensado em estourar pipoca no bullying, caso não tenha uma outra panela em casa. E às vezes não tem mesmo. Exato. Muito menos fazer um cachorro quente usando bullying. Ou seja, ali eu entendi que somos todos diferentes e que a gente precisa trabalhar dentro das habilidades, criatividade e inovação de cada um.
vou ter que repetir a minha aula de bullying, fazendo de outras formas, mas que aprendi várias formas de usar o bullying de maneira diferente. E nem pro café, porque ninguém falou fazer café no bullying. Falaram todas as coisas, menos café. Fazer o café. Então, é case também de sucesso. Sim. E aí, a nossa pergunta que fica, né? O aluno, ele passa pelo projeto, ele faz, né, um ano de acompanhamento. E aí, ele tá com sede de mercado de trabalho. E este momento, como funciona? O Senac, ele encaminha, as empresas buscam já tem essa ponte, né, acontecendo. Como está esse cenário? Isso. Bom, o projeto, ele não encaminha para o mercado de trabalho. Mas é claro que, como alguns jovens nossos já foram para o mercado de trabalho, algumas empresas procuram por nós. Procuram principalmente pelo nosso telefone e perguntam, olha, tem algum jovem para indicar? Eu preciso ter e dar a vaga para algum jovem, porque eu preciso cumprir a minha cota, e daí a gente aproveita até esse momento. Sim. E aí a gente tem esse bate-papo, então existe essa procura sim, mas o projeto mesmo, ele não tem nenhum vínculo com alguma empresa, mas as empresas acabam aí procurando por nós, né, para encaixar esse jovem e a gente fica muito feliz, porque aí a gente consegue proporcionar aí oportunidades no mercado de trabalho. Aí a empresa também fala um pouco sobre a vaga e a gente consegue aí até encaminhar esse jovem aí para o mercado de trabalho, assim como já aconteceu. A gente tem vários jovens no mercado de trabalho. E acho que também acaba sendo um termômetro para alinhar também, né? Como está o mercado para a oportunidade para os jovens, né? O que de fato está acontecendo também nas empresas. Como que está o desenvolvimento lá, né? O jovem foi, e aí? Né? É bacana ter mesmo essa ponte acontecendo. E aí, uma outra questão que é importante que a gente fale também, que a gente mencione como a gente sabe, alguns jovens têm um benefício do governo. E aí, alguns familiares têm restrição em acreditar que talvez o jovem perca esse benefício. O que de fato acontece, professora? Então, hoje, com a mudança de leis e estratégias, ele não perde o benefício. Dependendo da vaga, ela pode estar suspensa, mas a facilidade em retomar é infinitamente maior do que tínhamos no passado. O que gerava imensa barreira para esse jovem acessar o mercado de trabalho, porque às vezes ele era arrimo de família com o benefício. Sim. E como você vai questionar isso diante de uma família? Então, o caso da Jaqueline foi um deles. Então, ela deixou de participar da vaga que a gente teve anteriormente, um outro aluno que acabou ficando com ela, o Natan, por causa do benefício, né? E mais tarde, quando essa lei mudou, ela chegou a entrar no mercado de trabalho, como eu mesmo mencionei. E dependendo da vaga, se for para jovem aprendiz, ela tem uma redução, tá? E é importante a gente sempre estar atento, Marcela, porque a lei é mudança. Não tem retrocedendo esse item que eu falei, mas ela pode mudar o índice. Sim. Então, é bom tranquilizar que a suspensão às vezes acontece, mas o benefício retoma assim que você dá baixa na sua carteira de trabalho. É automático. Sim. O que antes existia mais protocolos e era com mais dificuldade, tá? Então, isso já foi um grande passo que a gente conquistou. E a gente precisa também ver, quando a gente fala de benefício e de lei, que a importância da convivência desse jovem. Porque essa autonomia, ela precisa acontecer e às vezes ela não acontece por superproteção. Sim. O que também não dá pra gente questionar, né? Porque quem ama, cuida. Cada família é uma família. Cada família é uma família. Porém, ela não é eterna. E a gente também já teve casos assim. E esse jovem sem autonomia, sem essa vivência, sem o que apoio. fará? Sem apoio, exatamente. E o ponto importante é, fazer o curso não tem nenhum vínculo que perca o seu benefício. A questão é quando ele de fato for para o mercado de trabalho. Mas aí é uma análise também que é de cada família, né? O peso de cada escolha, né? Dos benefícios e das vantagens. E agora, para a gente reforçar, o mais importante é o curso Trampolim, ele é gratuito para todos. Sim, o curso é gratuito, não tem nenhum custo, nem de material,
nem das visitas técnicas que a gente tem durante o período do curso. Nada tem o desembolso da família nem do aluno. Nada. A não ser chegar até o SENAC, né? Que aí a logística é da família, do responsável. Transporte e a refeição é individual. Deslocamento e de volta do aluno. Sim. E um lanche para ele, porque a gente para aí no período aí de uns 20 minutos todos os dias à tarde, que faz parte também do programa, porque é o momento deles interagirem com o restante da unidade. Exato. Essa convivência também é importante. Então, o horário de intervalo é super importante, porque o horário de intervalo é com todos. Estratégico. Então, é o momento deles, eles ficam esperando, ansiosos. Muito bom. Às vezes tá chovendo, a gente quer fazer algo dentro da sala, aí é uma frustração, porque o sair, né, o conviver, é isso também. Mas aí vem aquela frase que a gente todos vivemos, a hora do recreio. A minha hora do recreio. A idade de paquera, a idade da convivência. Gente, todo mundo tem todos os sentidos ali, tá tudo bem. Sim. As pessoas precisam também entender isso. E ninguém tem, né? São jovens, é experimento, é novidade. Então, quebrar esse protocolo de que tem um libido maior, não existe isso. Já foi algo mencionado lá atrás e que a gente já tem estudos que isso não existe. Existe falta de informação. Isso é bom que fique claro. Por isso, mais informação, mais inclusão. Perfeito. Pais e mães, neste momento, podem acessar o site do SENAC, podem ir pessoalmente até a secretaria do SENAC, se informem, marquem para ter essa conversa com as professoras, levem seus filhos para que eles tenham a oportunidade de conhecer a escola, conhecer o SENAC, conhecer as professoras e ter a oportunidade, de fato, de fazer algo por si, porque é principal de tudo que a gente falou aqui, é ter a oportunidade de fazer algo a mais por si, né? Como todos nós. A gente todos os dias acorda querendo fazer algo melhor por nós mesmos. Claro. Não é? Claro. É isso. E, então, procure um atendimento que vai ter maiores explicações de data, de término, de turma. E já tem, então, uma lista. Isso. Que é importante deixar lá o seu nome, né? Que você está interessado, tá? Então, procure a gente mesmo. Perfeito. Professoras, quero principalmente agradecer e parabenizá-las por esse trabalho, por esse carinho, por essa dedicação, por essa transformação e essa semente que já deu vários frutos maravilhosos que vocês estão desenvolvendo durante todos esses anos. Aqui na nossa cidade, mas que isso reverbere aí para o mundo todo, né? Para que as pessoas consigam entender de fato que é só querer. É só querer, é só poder ter a iniciativa de querer ser alguém melhor. É isso, né? Sim. Como seres humanos, acho que é isso que todo dia a gente acorda e tem que ter em mente. O que eu vou fazer para ser uma pessoa melhor? Exato. Porque cabe todo mundo no mundo, Sim. sabe? Cabe todo mundo. Genética não é destino e inclusão não é favor. Então, que isso fique claro, que vire um mantra, mas que não fique só no discurso, que fique sim na vida de cada um, na prática diária, que a gente tem o poder de transformar a vida do outro, e isso vai transformar a sua fortemente. Aqui está um grande exemplo, porque transforma todos os dias a minha vida. Nossa vida, transforma muito. Perfeito. Basta aí dar essa oportunidade e ter esse olhar, né? Esse olhar individual para cada um, que tudo é possível. Excelente. Muito obrigada. Agradecer ao SENAC Taubaté também por ceder as professoras, né? Que vêm aqui compartilhar com a gente e por entender a importância, né, do nosso trabalho, que aqui também estamos plantando a nossa semente. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada a todos vocês. Já sabem, curte, compartilha, deixa o seu like aqui no nosso canal. Mas, com muito carinho, eu quero já deixar aqui mais esse apelo. Mandem esse episódio para o máximo de pessoas que vocês saibam que vai ser importante ter essa informação. Compartilha aí sem dó, sem economizar, viu, gente? Até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau.